Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 5 segundos. Em cada resposta correta você ganhará 1 ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Qual era o papel primário dos juízes em Israel? Alternativa A. Governar como reis. Alternativa B. Oferecer sacrifícios. Alternativa C. Pregar nas sinagogas. Alternativa D. Libertar Israel de seus inimigos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D. Libertar Israel de seus inimigos. Juízes refere-se aos líderes das tribos de Israel que foram escolhidos por Deus ou pelo povo para libertar os israelitas de seus inimigos. Os juízes eram mais semelhantes a líderes militares do que a juízes reais que lidavam com questões de lei. A resposta bíblica está em Juízes, capítulo 2, versículos 16 e 18. Pergunta de número 2. Qual rei exibiu tolosamente seus tesouros diante de enviados estrangeiros, o que levou a um julgamento profético de Isaías? Alternativa A. Rei Uzias. Alternativa B. Rei Jotão. Alternativa C. Rei Acais. Alternativa D. Rei Ezequias. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D. Rei Ezequias. Ezequias deu ouvidos e mostrou todo o seu tesouro, a prata, e o ouro, e as especiarias, e os ungüentos melhores, e a sua armaria, e tudo o que se achava nos seus tesouros. Não houve nada que não lhes mostrasse, quer na sua casa, quer em todo o seu domínio. A resposta bíblica está em 2 Reis, capítulo 20, versículos 12 e 19. Pergunta de número 3. Por que Noé amaldiçoou o filho de Cã, Canaã? Alternativa A. Cã tinha roubado de seus irmãos. Alternativa B. Cã se recusou a construir a arca. Alternativa C. Cã viu seu pai em Nu e contou aos seus irmãos. Alternativa D. Cã havia insultado seus irmãos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C. Cã viu seu pai em Nu e contou aos seus irmãos. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, foi e contou a seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, colocaram nos próprios ombros, e caminhando para trás e com o rosto virado para o outro lado, cobriram a nudez de seu pai, sem serem vistos. A resposta bíblica está em Gênesis, capítulo 9, versículos 20 e 25. Pergunta de número 4. Qual líder construiu a cidade de Nínive? Alternativa A. Acabe. Alternativa B. Joel. Alternativa C. Ezequias. Alternativa D. Nimrod. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D. Nimrod. Nínive é mencionada como uma cidade construída por Nimrod, poderoso caçador e um dos descendentes de Cão, filho de Noé. A resposta bíblica está em Gênesis, capítulo 10, versículos 8 e 12. Pergunta de número 5. Qual juiz fez um voto apressado a Deus, resultando em prometer sacrificar sua própria filha? Alternativa A. Gideão. Alternativa B. Jefte. Alternativa C. Sansão. Alternativa D. Eud. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B. Jefte. Jefte fez um voto ao Senhor, dizendo: se você, de fato, entregar os filhos de Amon em minhas mãos, quem sair da porta da minha casa primeiro para me encontrar, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, ele será do Senhor. Senhor, e eu o ofereci como holocausto. A resposta bíblica está em Juízes, capítulo 11, versículos 30 a 40. Pergunta de número 6. Qual juiz canhoto encaminhou uma mensagem secreta ao rei Eglon e depois o assassinou? Alternativa A. Gideão. Alternativa B. Eud. Alternativa C. Abdon. Alternativa D. Baraque. Tempo para pensar.
A resposta correta é a alternativa B, Eud. Eud matou Eglon, libertando Israel do pagamento de impostos, e fugiu para as montanhas de Efraim, onde reuniu um exército para derrotar os moabitas que tentavam cruzar o rio Jordão. Assim, Israel alcançou um período de paz por 80 anos. A resposta bíblica está em Juízes, capítulo 3, versículos 15 e 23. Pergunta de número 7. Durante o tempo dos juízes, qual tribo de Israel quase foi exterminada em um evento trágico envolvendo uma concubina? Alternativa A, Benjamim. Alternativa B, Judá. Alternativa C, Levi. Alternativa D, Efraim. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Benjamim. A tribo de Benjamim, incluindo mulheres e crianças, quase foi dizimada por outras tribos israelitas na Batalha de Gibeia. Os homens sobreviventes foram separados, mas permitiu-se que se casassem com mulheres de outras cidades cujos maridos haviam morrido, para permitir que a tribo continuasse. A resposta bíblica está em Juízes, capítulo 19, versículo 21. Pergunta de número 8. Para qual cidade Davi levou a cabeça de Golias? Alternativa A, Jericó. Alternativa B, Jerusalém. Alternativa C, Belém. Alternativa D, Hebrom. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Jerusalém. Davi levou a cabeça do filisteu, a trouxe para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. A resposta bíblica está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54. Pergunta de número 9. Qual foi o foco do trabalho de Neemias ao voltar para Jerusalém? Alternativa A, reconstruir as paredes. Alternativa B, reconstruir o templo. Alternativa C, restaurar o sacerdócio. Alternativa D, restaurar a lei de Deus. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, reconstruir as paredes. Neemias, descendente de uma família de exilados, chega a Jerusalém com permissão do rei persa para colocar a casa em ordem. A primeira tarefa de Neemias foi reconstruir as paredes da cidade para protegê-la de vizinhos intrusos. A resposta bíblica está em Neemias, capítulo 2, versículos 11 e 20. Pergunta de número 10. De qual tribo eram os sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote? Alternativa A, Judá. Alternativa B, Benjamim. Alternativa C, Levi. Alternativa D, Efraim. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, Levi. Muitos homens da tribo de Levi foram chamados para serem sacerdotes nos templos de Israel, mas apenas um homem, descendente de Arão, foi chamado para ser o sumo sacerdote. A resposta bíblica está em Êxodo, capítulo 28, versículo 11. Pergunta de número 11. Quais eram as profissões dos dois homens na prisão com José, que tiveram seus sonhos interpretados? Alternativa A, fazendeiro e pastor. Alternativa B, servo e mago. Alternativa C, copeiro e padeiro. Alternativa D, guerreiro e construtor. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, copeiro e padeiro. Enquanto estava na prisão por causa das falsas acusações da mulher de Potifar, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. A resposta bíblica está em Gênesis, capítulo 40, versículo 1, pergunta de número 12. Quem ungiu Saul como o primeiro rei de Israel? Alternativa A, Eli. Alternativa B, Jonatas. Alternativa C, Natã. Alternativa D, Samuel. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Samuel. Escolhido por Deus, Saul foi ungido por Samuel e tornou-se rei de Israel. A resposta bíblica está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Pergunta de número 13. Qual foi o primeiro milagre registrado de Jesus? Alternativa A, andar sobre as águas.
Alternativa B, transformar água em vinho. Alternativa C, curar um homem com lepra. Alternativa D, acalmar a tempestade. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, transformar água em vinho. O casamento em Caná da Galileia é uma passagem bíblica narrada exclusivamente no Evangelho de João. A transformação da água em vinho durante esse casamento é considerado o primeiro milagre de Jesus. A resposta bíblica está em João, capítulo 2, versículo 11. Pergunta de número 14. Qual livro da Bíblia conta a história da Torre de Babel? Alternativa A, Gênesis. Alternativa B, Êxodo. Alternativa C, Levítico. Alternativa D, Números. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Gênesis. Eles disseram: vamos, construamos uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. Por isso o nome dela foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou sobre a face de toda a terra. A resposta bíblica está em Gênesis, capítulo 11, versículos 1 e 9. Pergunta de número 15. Quando João Batista pregava no deserto, o que ele comia? Alternativa A, pão e peixe. Alternativa B, figos e pão ázimo. Alternativa C, gafanhotos e mel. Alternativa D, carneiro e ervas amargas. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, gafanhotos e mel. A roupa de João era de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro em volta da cintura. Sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão ia até ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. A resposta bíblica está em Mateus, capítulo 3, versículo 4. Pergunta de número 16. Qual dos discípulos de Jesus era um cobrador de impostos? Alternativa A, André. Alternativa B, Mateus. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, eis que muitos publicanos e pecadores vieram, e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. A resposta bíblica está em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Pergunta de número 17. De acordo com o Evangelho de Mateus, quem foram os primeiros 2 discípulos a seguir Jesus? Alternativa A, Pedro e André. Alternativa B, Tiago e João. Alternativa C, Mateus e Tomé. Alternativa D, Tadeu e Filipe. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Pedro e André. E, passeando Jesus pela Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, deixando eles imediatamente as redes, seguiram-no. A resposta bíblica está em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Pergunta de número 18. Quem era Vaxi na Bíblia? Alternativa A, uma das filhas de Ló. Alternativa B, a rainha no início de Esther. Alternativa C, uma das esposas de Salomão. Alternativa D, a esposa do rei Zimri. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, a rainha no início de Esther. O rei queria que trouxessem a rainha Vasti até ele, usando a coroa da rainha. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e outros convidados admirassem sua beleza. A resposta bíblica está em Esther, capítulo 1, versículos 11 de dezembro. Pergunta de número 19. Por quanto tempo os hebreus viveram no Egito?
Alternativa A, 150 anos. Alternativa B, 270 anos. Alternativa C, 365 anos. Alternativa D, 430 anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, 430 anos. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, até aquele mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. A resposta bíblica está em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Pergunta de número 20. Quem cortou o cabelo de Sansão? Alternativa A, Dalila. Alternativa B, pai de Dalila. Alternativa C, os príncipes. Alternativa D, um homem sem nome. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, um homem sem nome. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou as 7 tranças da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. A resposta bíblica está em Juízes, capítulo 16, versículo 19, pergunta de número 21. Os soldados que zombaram de Jesus colocaram uma coroa em sua cabeça. Do que era feita? Alternativa A, espinhos. Alternativa B, caniços. Alternativa C, ouro. Alternativa D, prata. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, espinhos. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 27, versículo 29. Pergunta de número 22. Quem anunciou primeiro o nome de Jesus? Alternativa A, um anjo. Alternativa B, os magos. Alternativa C, Maria. Alternativa D, José. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, um anjo. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerou que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 1, versículos 28 e 31. Pergunta de número 23. Em qual corpo de água Jesus foi batizado? Alternativa A, Mar Morto. Alternativa B, Mar da Galileia. Alternativa C, Eufrates. Alternativa D, Rio Jordão. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Rio Jordão. E aconteceu naqueles dias que Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que ele saiu da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. E uma voz foi ouvida do céu, dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. A resposta bíblica está escrita em Marcos, capítulo 1, versículo 9. Pergunta de número 24. Qual evangelho não inclui relatos do batismo ou tentação de Jesus? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Marcos. Alternativa C, Lucas. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, João. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. Esse evento é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Quantas pedras Davi tinha quando ele foi lutar contra Golias? Tempo para pensar.
A resposta correta é 5 pedras. E ele pegou o seu cajado e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocando-as em sua bolsa de pastor, isto é, no seu alforje, e, pegando sua funda, se aproximou do filisteu. A resposta bíblica está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.